História da Oficina de Estudante e você assistiu o primeiro vídeo e viu que eu falei sobre rebeliões coloniais. E aí, tá ligado? Vamos para a segunda parte? Muito bem. Galera, vocês se lembram que eu comentei na primeira parte que as rebeliões coloniais não eram rebeliões nativistas, não eram rebeliões que tinham um sentimento nacionalista. Ninguém durante o Brasil colônia ainda se sente brasileiro. Na verdade, essas revoltas, essas rebeliões, elas tinham um sentido contra medidas administrativas da coroa portuguesa. Nós falamos na primeira aula sobre a revolta dos Beckmans e falamos sobre a Guerra dos Emboabas. Agora falaremos sobre a Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. Tá pronto? Vamos lá? Galera, primeiro vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. Você deve aí estar se perguntando o que é mascate. Mascate é uma maneira pejorativa pela qual os senhores de engenho de Olinda chamavam os comerciantes de Recife. Então, mascates era uma maneira pejorativa de se chamar os comerciantes de Recife. Tudo bem? Por que essa guerra que ocorre lá em Pernambuco, por que ela acontece? Quais são os fatores que levaram a essa guerra a ocorrer? Bom, a gente deve ter em mente que o ciclo do açúcar vai chegar ao final, no meio do século XVII. E Olinda, que era um dos principais produtores de açúcar, vai entrar em decadência. Consequentemente, os senhores de engenho, que tinham um poderio econômico elevado, também vão entrar no processo de declínio. Em contrapartida, os comerciantes de Recife estavam em ascensão, já que com a presença holandesa, várias reformas urbanísticas foram feitas pelo Maurício de Nassau, principalmente na região dos portos, dinamizando as relações econômicas. Ou seja, os comerciantes de Recife estavam no processo de ascensão econômica. Era uma contraposição. De um lado, nós temos os senhores de engenho de Olinda no processo de declínio e do outro lado, os comerciantes de Recife em ascensão. Só que eu preciso contar um detalhe para vocês. Que detalhe é esse? Recife não tinha autonomia política em relação à vila de Olinda. Ou seja, Recife era dependente politicamente de Olinda. E isso vai gerar um atrito. Por quê? Porque os senhores de engenho de Olinda tomam as decisões políticas de acordo com os seus interesses, sem levar em consideração os anseios, os desejos, os apetites dos comerciantes de Recife. Então isso causa um descontentamento porque os comerciantes de Recife economicamente eram mais poderosos. Ou seja, o que esses comerciantes querem? Eles querem a separação, eles querem a autonomia política em relação à vila de Olinda. E essa autonomia, ela é conseguida em 1709. Em 1709, a coroa portuguesa eleva Recife à condição de vila, só que com um detalhe, sem consultar os senhores de engenho de Olinda. E aí o que vai acontecer? Esses comerciantes de Recife, que agora estão livres, não têm mais dependência política em relação aos senhores de engenho de Olinda, eles vão, obviamente, poder tomar suas decisões sem consultar os senhores de engenho. Claro, isso causa um descontentamento. Os senhores de engenho se sentem traídos pela coroa portuguesa porque eles vão reivindicar que defenderam a coroa portuguesa na expulsão dos holandeses. O que esses senhores de engenho vão fazer? Eles vão expulsar o capitão-mor, que é a autoridade máxima na região da coroa portuguesa, e vão queimar o documento que elevava Recife à condição de vila. Ou seja, simbolicamente eles não aceitam a decisão da coroa portuguesa. A coroa portuguesa vai responder com truculência, vai mandar tropas para a região de Pernambuco, vai reprimir violentamente esse movimento, vai confiscar os bens dos senhores de engenho e vai confirmar Recife como vila. Então, lembrando, a ideia aqui não é lutar contra a coroa portuguesa, mas contra uma medida administrativa, a elevação de Recife como uma nova vila na capitania de Pernambuco. Tudo bem? Galera, vamos lá falar sobre a revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica também é muito simples de ser compreendida, ela já se insere dentro do ciclo do ouro, do ciclo da mineração, acontece em 1720, lá em Minas Gerais, e se dá principalmente contra uma medida tomada pela coroa portuguesa. Que medida é essa? A criação da casa de fundição. Professor, explica melhor esse contexto para que eu possa entender. Explica. Bom, o ouro encontrado na região das Minas é um ouro chamado de aluvião, aquele ouro em pó, em pequenas pepitas. E esse ouro era muito fácil de ser contrabandeado,
Então, uma curiosidade aí para você, aquela expressão, o santo do pau oco, se dava porque muitas das vezes os colonos deixavam os santos ocos e colocavam os metais preciosos lá dentro. Então o contrabando era muito comum, muito constante durante o período do ciclo do ouro. A coroa portuguesa, para acabar com essa sonegação de impostos, fez o quê? Criou uma casa de fundição. Uma casa pela qual ela tinha a finalidade de fundir todo o ouro encontrado na colônia. Ou seja, era proibido você circular com ouro em pó ou em pequenas pepitas. Então, você deveria circular com ouro em barra e com o selo da coroa portuguesa. Onde é que esse ouro era fundido? Na casa de fundição. Você está entendendo por que os colonos ficam descontentes? Porque diminui e muito a possibilidade de sonegação de impostos, né? Com a criação da casa de fundição, o imposto já é recolhido na fonte. Se esse ouro, se essa barra de ouro tem o selo da coroa portuguesa, significa que o ouro já teve o seu imposto recolhido. Então isso causa um descontentamento por parte dos colonos, que veem a sua possibilidade de sonegação de impostos extremamente diminuída. E imagina só, principalmente os faiscadores, que eram aqueles homens livres, né, pobres, que ficavam à beira dos rios. E essas pessoas, esses pequenos mineradores, tinham muita dificuldade de encontrar metais preciosos. Com a casa de fundição, os impostos ficam muito elevados e eles não têm como sonegar. E aí o Filipe dos Santos, um dos colonos importantes da região, acaba comandando uma revolta contra a criação da casa de fundição. O que o governo no primeiro momento faz? Ele recua, né, diz que a criação da casa de fundição estava suspensa, só que ao mesmo passo o governador da capitania pediu reforços da coroa portuguesa. 1.500 homens chegaram e aí aquela ideia de suspensão da criação da casa de fundição foi esquecida, né? A coroa portuguesa reprimiu violentamente o movimento, né? Prendeu o Filipe dos Santos e condenou ele à morte. E aí, posteriormente, eu tenho a confirmação da casa de fundição. Então, os colonos se revoltam, mas a coroa portuguesa recua no primeiro momento, mas posteriormente, né, confirma a criação da casa de fundição. Então percebam que aqui ninguém também está pensando em independência. O que eles querem é a suspensão da casa de fundição, medida essa que não foi atendida pela coroa portuguesa. A casa de fundição foi confirmada. Tudo bem? Falamos agora sobre as outras duas revoltas coloniais, as outras duas rebeliões coloniais. Você está preparado para o vestibular? Espero que você estude e continue assistindo os vídeos aqui da Oficina de Estudante. Tudo bem? Forte abraço!